Gostaria de primeiramente saudar a Igreja de Cristo, amém? Em seguida, os meus agradecimentos ao pastor Pedro, pastora Débora, apóstolo Gilson Matias, JP, e sem esquecer a minha amada, a varoa que Deus me deu. Valmara, por favor, levante. Estou acompanhado também de uma equipa. Eu vou correr aqui com os minutos que eu tenho, amém? Para poder partilhar alguma coisa da parte de Deus nessa noite, amém? Meu nome é Venceslau Andrade. Nada do que vocês viram aí atrás me qualifica, muito desqualificado para tudo que eu vou vivendo em Deus, muito desqualificado. E estou aqui como um simples irmão, um servo que quer partilhar alguma coisa, que quer aprender acima de qualquer coisa. E é uma responsabilidade aqui neste auditório, com pastores renomados acima de qualquer coisa. Amém? Bem, meus amados, eu quero trazer aqui uma reflexão muito rápida. Uma reflexão que está muito associada ao tema que nos colocaram hoje, líderes de impacto. E quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo foi me ministrando muito por conta do nome da igreja. Alguma coisa Deus quer falar nesta casa. Alguma coisa Deus vai fazer essa noite nessa casa, diante deste auditório. E a mensagem de hoje tem como título o mínimo irredutível. Mínimo irredutível. Eu não sou matemático, eu sou jurista, apóstolo. Mas eu vou para a matemática para ver se consigo trazer aqui algum entendimento sobre o mínimo irredutível. Os matemáticos dizem que numa fração, ela é passível de simplificação com números inteiros. Mas eles chegam a um ponto que já não tem como mais simplificar. E quando se chega neste número que já não dá para simplificar, nós estamos diante do mínimo irredutível. Por exemplo, uma fração 16 sobre 34. Ou melhor, 16 sobre 24. Vamos tirar o 2 para simplificar. 2 ou 16 dividir por 2 vai dar 8. Este mesmo número é que vai ter, que se vai usar para simplificar o número que está em baixo. No caso, matemáticos, o 24. 24 a dividir por 2, quanto é que vai dar? Vai dar 12. Estamos juntos? Então, nós vamos ter 8, o traço, depois vamos ter o 12. Ainda dá para simplificar. Vamos pegar novamente o 2. Então, o 2 vai simplificar com 8. No caso, 12 a dividir por 8 vai dar 4. E depois, o 12 dividindo por 2, porque tem que ser sempre a mesma variável, vai dar 6. Ainda dá para simplificar com o mesmo número 2. Então, vamos pegar no 6, ou melhor, no 4, vamos dividir por 2 e vai dar 2. Aí vamos pegar no 6, vamos dividir por 2, vai dar 3. Agora já não conseguimos dividir. Ou melhor, o 2 dá, mas o 3 já não conseguimos. Paramos ali, já não tem alternativa, já não tem saída. Então,
encontramos a variável do mínimo irredutível. O que pressupõe dizer, a partir deste número, já não se consegue fazer mais nada. Até aqui não se mexe. Pelos vistos, não sou o único a não gostar de matemática. Somos muito. Bem, vamos olhar do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ético. Eles vão dizer que existe um conceito, um princípio, que vai servir como base de fundamentação para tudo. A partir dessa premissa, dá para fundamentar tudo. Vou dar um exemplo. Vamos retirar tudo desse espaço. Podemos retirar a tela? Podemos. Podemos retirar as luzes? Podemos. Podemos retirar as janelas? Podemos. Mas vai chegar a um ponto que não podemos mais tocar. Alicerces. Se tocar no alicerce, a estrutura cai. Então, no alicerce é o mínimo irredutível. Por que eu me vou socorrer a este conceito matemático? Para dizer que do ponto de vista cristão, do ponto de vista da religião, nós também temos um mínimo irredutível. Podemos tocar em tudo, podemos mexer em tudo, mas tem algo que não se pode tocar. A palavra de Deus. Toquem tudo, mexam tudo, substituam tudo, mas na palavra de Deus não se pode tocar. É inegociável, é irredutível. Não podemos tocar, não podemos substituir a palavra de Deus. E nós estamos diante, percebam, meus amados, de seres finitos, que se relacionam com um Deus infinito. E nós não conseguimos muitas vezes compreender este ser infinito. E esse ser infinito, meus amados pastores, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai começar a resumir tudo. Vai começar a resumir tudo. Vai começar a resumir tudo. Para quê? Para que você e eu possamos entendê-lo, relacionar-se com ele. Aí ele começa a resumir. Chegamos a um ponto que ele diz assim: pronto, eu tenho algo que eu vou entregar para eles e eles vão conseguir se relacionar. E ele entregou-nos a sua palavra. Estamos juntos, igreja? Mas nós, complicados que somos, vamos continuar a complicar. E ele agora vai dar um checkmate. Qual vai ser esse checkmate? Bem, vai resumir toda a eternidade numa pessoa e nos vai entregar essa pessoa, Jesus Cristo. E aqui nesta pessoa já não vai ter outro caminho, não vai ter outra vida fora desta pessoa, não vai ter outra verdade fora dessa pessoa, porque nós estamos diante do mínimo irredutível. Só que eu estou a falar do mínimo irredutível numa perspectiva de simplificação. Dá para ver que eu estou a sair do complexo e estou a simplificar para chegarmos a um ponto que é o mínimo irredutível. E o que é que eu gostaria de dizer para vocês, meus amados? A liderança de impacto, ela está resumida em algo que nós podemos fazer tudo e mexer em tudo, mas a liderança de impacto, amados pastores, foi resumido em algo que se chama simplicidade. Estamos juntos? Estamos juntos?
E gostaria de refletir convosco, então, uma liderança de impacto muito simples. É um texto que foi nos apresentado pelo apóstolo Paulo, mas esse texto, amados, é o resumo, é o mínimo irredutível de toda a história da humanidade. Nós temos que falar com fundamentos bíblicos. Então eu gostaria que me ajudassem a projetar aqui o texto de Filemão. Filemão. E enquanto projetem o texto de Filemão, eu gostaria de orar com a amada igreja. Amém? Inclina a sua cabeça. Amado e bendito Pai, mais uma vez nós te rendemos graças, Deus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos reunir aqui no dia de hoje. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por esse ministério, pela vida do pastor Pedro, pastora Débora, nosso apóstolo Gilson Matias, Deus. Obrigado por essa capacidade de congregarem, reunirem tantos homens de Deus. Obrigado, Deus. A nossa oração é que o Senhor esteja aqui nessa noite, fala com seu povo e use-me como canal, tão somente como canal. Que nada que não venha de ti não possa ser dito nessa noite. Essa é a nossa oração, Deus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os santos digam amém. 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 Como eu dizia, Filemão é o livro mais curto da Bíblia. O livro mais curto. E o texto de Filemão vai trazer então o resumo de toda a história da humanidade. E o livro de Filemão vai trazer então uma grande lição para nós, os líderes, para pastores, para obreiros, para ministros, para empresários. Cada um que esteja a liderar, entra para o livro de Filemão e vai encontrar o mínimo irredutível. O livro de Filemão, no versículo 1 e 2, eu vou passar a ler aqui rapidamente, correndo aqui com o tempo, vai dizer assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro. 2, e a igreja que está em tua casa. Primeiro nós vemos aqui Paulo, apóstolo Paulo, já adulto, maduro na fé, e não é qualquer Paulo, nós estamos a falar daquele gigante Paulo, que se apresenta assumindo esta identidade. Qual é a identidade que Paulo assume? Prisioneiro, mas não é qualquer tipo de prisioneiro. Não é prisioneiro pelo tráfico de droga, não é prisioneiro por burla. Eu, inclusive, já aprendi aqui um termo, 171. Meus amados perfeitos, acho que é isso, né? Deputados, 171. Ele não é prisioneiro pelo 171, não. Ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Amém? E continua. E o irmão Timóteo, o amado Filemão. Quem era Filemão, meus amados? Filemão era um discípulo de Paulo. Filemão era um discípulo de Paulo. Este Filemão vai começar o seu ministério em outro lugar. E vemos aqui que esta carta é uma carta com coautoria entre Paulo e Timóteo. Eles vão escrever para o amado Filemão, como diz a carta, nosso cooperador. E o que eu gostaria que vocês prestassem atenção, meus amados, é que nós vamos encontrar aqui o fluir da Trindade nesse texto. Ok? Nós vamos encontrar aqui aquilo que Jesus fez. Por isso é que eu estou a considerar esse texto como sendo o resumo da humanidade. Versículo 3 e 4 vai dizer: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. 4.
graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Eu disse que é o resumo de toda a humanidade, naquilo que Jesus veio cá fazer, no mover daquilo que é a Trindade. E quando nós lemos, graças dou ao meu amado, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, eu já começo a ver aqui um elemento da Trindade. Quem faz isso na Trindade? Que se lembra nas nossas orações. O Espírito Santo. E a palavra vai dizer, com gemidos inexprimidos. Estamos juntos? Versos 5 e 6 vai dizer: ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. O que é que nós podemos retirar daqui? Aqui nós estamos, como disse, olhando para aquilo que é o movimento da Trindade. Nós aqui estamos numa continuidade. Vamos ver aqui o Espírito Santo falando com Deus, do amor de Deus que tem com a sua igreja. Porque aqui está a falar de todos os santos. E todos os santos nós sabemos que é a igreja de Cristo Jesus. Amém? Esse exercício é difícil a priori, mas me tolerem só mais um pouquinho, meus amados. E vamos, 7 e 8. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. O que é que nós estamos a ver aqui? Nós estamos a ver Paulo, líderes, Paulo, mestre de Filemão, pai na fé de Filemão, Onésimo, que nós vamos ler a seguir nesse texto, era escravo de Filemão. E o texto vai nos mostrar que Onésimo foge do seu dono, Filemão, e vai parar na prisão. E quem ele encontra na prisão? Paulo. E então Paulo pega nesse escravo, Onésimo, trabalha nele. E agora esse escravo que era inútil, ele agora vai passar a ser o quê? Útil. E aqui no texto estamos a ver que Paulo, olha bem, vai entender que, espera aí, você era escravo de Filemão. Ok, é simples, vou pegar no telefone, vou ligar para Filemão. Filemão, sim, pai, é o teu pai espiritual, sim. Receba aí o Onésimo e não lhe faça mais nada, não toque nele. Ouviu? Sim, pai. É o que nós estamos habituados a ver. Mas aqui nós estamos diante de uma liderança do reino, uma liderança simplificada, uma liderança simples, onde mesmo podendo mandar, ele não manda. Onde ele podendo ordenar, ele não ordena. E ele reconhece que tem essa autoridade para o efeito. Mas ele vai apelar em amor. Ele vai apelar em amor. E ele vai dizer, receba-o. Receba-o. Paulo percebeu que a autoridade vem de quem você é. Amém? A autoridade não é por aquilo que você faz. Quando apresentaram-me o perfeito, eu vou dizer assim, a autoridade não está naquilo que ele está a desempenhar, a função, não. A autoridade está naquilo que ele é. E quando você entende que a autoridade não vem daquilo que você está a fazer, você não é arrogante. Você não escraviza.
você se preocupa com a ovelha, você quer trabalhar em cooperação. Mas vamos continuar aqui olhando para o texto. Eu estou a falar de um Paulo que outrora ele mandaria. Este Paulo que eu estou a ler aqui, em outra ocasião que nós conhecemos muito bem, este Paulo mandaria e mandava quando ele perseguia. Mas ele vai descobrir que existe algo maior do que a autoridade, que é o amor. É o amor. Uma liderança, ela tem que se pautar pelo amor, pelo respeito. Pese embora, muitas vezes, nós temos que ter um posicionamento firme, mas toda a liderança, ela deve pautar-se por amor. E aqui nós vamos continuando. Vamos continuar a ler o nosso texto. E quando nós vamos ver o verso 7 a 10, ele vai reforçar esse aspecto dizendo: o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a mim, muito útil. Eu te torno a enviar, e tu torna a receber como ao meu coração. Estamos juntos, igreja? Ele apenas não pregou, mas ele formou. Paulo restaura Onésimo. E quando eu olho no texto bíblico, eu vou ver que Paulo restaurou Onésimo na cadeia. E aqui eu tenho que prestar atenção no detalhe dos lugares. Quando nós falamos de ambiente e falamos de lugares, nós estamos muito preocupados a olhar nas condições dos lugares. Nós estamos muito preocupados a olhar para as condições materiais do lugar. E esse texto é um texto muito bom para apelar a cada um dos pastores. E hoje eu estou a ser muito ministrado quando ouvi o pastor Jetro dizer que o templo dele é um bambu. E isso enquadra-se perfeitamente. Por quê? Porque lugar na cadeia provavelmente não seria o lugar, pastor, para transformar a pessoa. Porque é na cadeia. Talvez os deputados, os prefeitos, os polícias devem dominar melhor do que nós. Que quando um cara entra na cadeia, encontra outros bandidos, normalmente sai pior do que ele já entrou. O que esse texto está a nos mostrar? Que lugar são pessoas. Vou repetir. O ambiente de transformação não é o lugar como tal. O ambiente de transformação são as pessoas que estão no lugar. Tanto é que ele estava fora da prisão, ele era escravo. Mas quando ele vai para a prisão, ele encontra um agente transformado, alguém que entendia o poder da transformação. Onésimo foi transformado. De inútil para útil. Então, quando sair daqui, saia com essa perspectiva. A minha igreja pode não ter luzes, pode não ter LEDs. A minha igreja pode não ter pavimento, pode não ter um ar-condicionado. Mas eu que estou neste lugar, eu sou o agente de transformação. Eu que estou neste lugar, eu sou o agente de transformação. E deixamos de ver os lugares como sendo os lugares geográficos. Porque se assim fosse, Adão não pecaria. Porque a terra onde Adão estava era um lugar muito santo. Porque se assim fosse, Jesus pecaria. Porque o lugar onde Jesus veio e viveu era um lugar pecaminoso. E será que eu estou a falar aqui para alguém nessa noite? Será que eu estou a falar aqui para alguém nesta noite? Que nós somos os agentes de transformação? Eu sou um agente de transformação. Eu sou um agente de transformação. E ele vai dando-nos uma lição de liderança do reino. Paulo pegou no homem inútil, transformou no homem útil.
E ele não ficou agarrado nele. Ele agora está a lhe enviar. Ele agora está a enviar. Porque ele está a trabalhar, meu pastor Pedro, por legado. Quem trabalha por legado não está preocupado com o agora. Quem trabalha por legado não está preocupado se vai se beneficiar dos frutos da transformação de alguém. Quem trabalha por legado está preocupado com as próximas gerações. E não está preso nas ovelhas, porque eu é que te formei, por isso não sai. Eu é que te dei isso, por isso não vai. Não! A verdadeira liderança é a liderança que trabalha para um legado. Esse é o mínimo irredutível para todos aqueles que foram chamados. Para deixarem uma marca, um legado. Porque senão nós não fomos chamados, meus amados. Enquanto estivermos preocupados conosco, com o meu templo, com a minha igreja. Pastor Pedro, você pode não ver os frutos verdadeiros desta conferência, dessa união. Um dia talvez as pessoas vão dizer, lá em Osasco, naquele lugar, debaixo da liderança do amado apóstolo Gilson, uns homens servos de Deus se levantaram e começaram, e está aqui os frutos. Isso é legado. Isto é legado. E eu dizia que isso é o resumo de toda a transformação. Mas acima de qualquer coisa, é importante, antes de terminarmos, retirarmos aqui um princípio muito importante. Paulo não manda, porque normalmente pessoas contrariadas, quando lhes mandam, mesmo competentes, mesmo capazes, acabam fazendo mal feito. Ele apela em amor. Ele apela em amor. Continuando, versículo 15 e 16, ou 15 até 17. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como o Senhor. 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. Meu Deus, quem é aquele que veio? Eu acho que ainda há caras que estão a dizer assim, será que esse texto é resumo de toda a história da humanidade? Sim, é. Onésimo escravo, nós éramos escravos. Onésimo separado do seu dono, nós separados do dono. Um escravo que fugisse do seu dono, que separasse do seu dono, a sentença, apóstolo Gilson, era morte. E para não morrer precisaria de um intercessor. Nós, separados de Cristo, de Deus, nós estávamos mortos. E para que houvesse vida novamente, era necessário um intercessor. E esse intercessor, essas palavras que eu estou a ouvir aqui, eu ouvi desse intercessor. Receba-o. Receba-o como se tivesse a receber a mim mesmo. Eu só ouvi essas palavras de uma pessoa. Receba-o como se tivesse a receber a mim mesmo. O mínimo irredutível, amados pastores. Retirem tudo das igrejas, mas não retirem a perspectiva da salvação de almas. Isso é um mínimo irredutível dentro de uma igreja, de um trabalho. Isso é o mínimo irredutível. Isso é a coisa que tem que ser mais simples possível dentro de uma igreja. Retiro a água, retiro o cachê, retiro tudo o que for que tiver que retirar, mas não retiro a perspectiva da salvação das pessoas neste lugar. Não retiram isso, porque é o mínimo irredutível. E hoje vamos vendo ministérios atrás de ministério que os pastores nem conhecem os problemas das ovelhas.
nem conhecem os nomes das ovelhas, nem conhecem a casa das ovelhas, nem conhecem há quanto tempo a ovelha está em casa, há quanto tempo já foi embora, não ligam. Por quê? Porque não estão preocupados com as almas, estão preocupados com outras coisas. Mas o mínimo irredutível é aquilo que vai dizer: mexo em tudo, mas eu não posso mexer nos fundamentos pelo qual eu fui chamado. E eu fui chamado para almas, e as almas são as minhas prioridades. Termino. 18 e 19. 18 e 19, termino. Veja, para quem ainda não entendeu que nós estamos diante do resumo da humanidade, olha a aula que Paulo está a nos dar de uma verdadeira liderança. A liderança que forma, a liderança que transforma, a liderança que inspira, a liderança que apela em amor, a liderança que serve, a liderança que não discute, que não disputa. Olha o exemplo de uma liderança do reino. Nós vamos encontrar aqui no texto. Como líder eu só preciso ficar preso. E agora veja o que ele vai dizer. Onésimo, que era escravo, que estão ali enviar para Filemão. Paulo está a dizer a Filemão: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Põe isso na minha conta. Coloca isso na minha conta. Coloca isso na minha conta. Será que aqui há pastores nessa noite que vão se levantar pelas suas ovelhas e vão dizer: se te fez alguma coisa, coloca na minha conta. Eu sou o pai dele. Eu sou o pai dele. Por isso, coloque na minha conta. E ele vai dizer no 19: eu, Paulo, de minha própria mão escrevi: eu pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim me deves. Sabem por que ele vai dizer que eu, Paulo, das minhas próprias mãos escrevi? E aqui estou diante de teólogos. Pastor Jadson, Paulo não escrevia as suas cartas. Paulo não escrevia as suas cartas. Não foi Paulo quem escreveu. Ele ditava e os escribas escreviam. Ele ditava as cartas e os escribas que ficavam ao lado de Paulo, esses escreviam as cartas. Mas para esse caso em especial, para esse caso da religação com seu dono, para esse caso de transformação de uma alma, para esse caso não poderia ser outra pessoa, não poderia ser escriba nenhum, não poderia ser sacrifício, tinha que ser o próprio sangue, tinha que ser Ele próprio na cruz. Ele próprio na cruz. Por isso é que ele agora tem moral para chegar e dizer: coloque na minha conta. Se ele está a te dever, coloca na minha conta. Se ele matou, coloca na minha conta. Se ele casou em pecado, coloca na minha conta. Se ele burlou, coloca na minha conta. Se ele adulterou, coloca na minha conta. Por quê? Porque do meu próprio punho, eles estão lavados. Eles estão lavados. Este é o mínimo irredutível de toda a humanidade. Este é o resumo de toda a humanidade. Este é o resumo de toda a humanidade. Que Deus possa
abençoa a sua palavra.